Boa noite, irmãos. Boa noite. Vocês estão com frio? Quem está com frio? Tem alguém com frio? Quer que desliga o ar-condicionado? Vamos cantar um pouco para ver se esquenta. Louvar o nome de Deus. Não me olha assustado não, vamos cantar. Teu poder. É um hino bem animado, vamos lá. Queremos te pedir, Senhor, teu poder. Só há um meio de vencer. Teu poder, teu poder, o teu poder que vem lá do alto. Pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, dá poder, nos dá poder. Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, concede o teu poder. Amém? Eu vi que todos estavam cantando. Pode ser o Brilhar por Ti ali? Depois a gente canta Perto de Jesus. Pode ser o Brilhar por Ti. Esse hino é muito bonito também. Esses dias o Thiago cantou com a gente. É bem conhecido. Vamos louvar a Deus. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas não é com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde
onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas que a minha luz parece extinguir-se, meu Deus me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Mais uma vez. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém? Vamos nos colocar em pé agora. Vamos cantar. Eu esqueci o nome do hino lá na segunda. Hã? Perto de Jesus, isso. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso amar, sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar. E ao me abraçar, Senhor, sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Faça a sua entrega nessa noite. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a ti, Jesus. Perto de
és, ó Pai, sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar. Senhor, sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Quero Amém? Chamar o Johnny aqui para fazer a oração inicial. Oremos ao Senhor. Pai poderoso, Deus eterno, grandioso Senhor, vem estar conosco, vem nos acompanhar, Senhor, nesse culto. Senhor, que cada palavra que for dita aqui possa ser entendida, Senhor, levada para casa, que possamos fazer o melhor de nós, Pai. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, Pai. Eu te agradeço pelas obras, pelas oportunidades que o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, perdoe nossas falhas e nossos pecados, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos. Hoje eu vou fazer uma pequena reflexão apenas. Nessa semana foi uma semana super corrida para mim. Como o Jama disse, nós estamos terminando o ano, né? E graças a Deus eu terminei meu 2º ano de faculdade essa semana. Terminei todas as provas e eu louvo a Deus por isso, né? Mais um ano concluído e realmente esse ano foi complicado. 6 meses para cá foi o pior semestre que eu já tive na faculdade, foi muito difícil, mas eu louvo a Deus porque tudo deu certo. Metade de um caminho andado, quase 50% da faculdade já estou indo. E ontem foi um dia muito especial para a gente também. A minha tia se casou e eu falo que a gente ia entrar quando a gente era criança, né? Por isso que eu não vim no culto ontem. E ela esperou muitos anos, né? Eu entrei com 19 anos já. Eu e a Laura, nós estávamos grandes, mas foi um momento emocionante para a gente também. E hoje eu vou falar um pouquinho de um trechinho que está lá em João 8, 1 a 11. E lá vem falando assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela.
Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelo mais velho. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Todas as vezes que nós lemos este texto, né, nós temos um espírito de justiça. E nós falamos: nossa, como eles tiveram... Edilnei, você apaga só essa luz um pouco para mim, que meu olho está ardendo. A gente tem um espírito de justiça. Nossa, como eles tiveram coragem. Eles eram pecadores e fizeram aquela mulher, né, colocaram ela exposta daquela maneira. Nós temos esse senso de justiça, né? Querendo defender a mulher naquele momento. Nossa, que covardia, né? Sendo que ela era adúltera, mas e a pessoa que estava com ela, né? Ele também estava cometendo adultério naquele ato. Mas nós temos essa mania. Só que muitas vezes nós fazemos isso. Na hora que a gente lê na Bíblia, a gente condena muitos personagens, né? Porque eles fizeram isso, olha como eles fizeram. Mas nós aqui temos o costume de fazer muitas vezes as mesmas coisas. Será que nós não estaríamos fazendo a mesma coisa do que aquelas pessoas fizeram com aquela mulher naquele momento, né? Nós temos sempre o costume de fazer isso. E hoje a gente vai ver alguns dos motivos, né? Por que aconteceu aquele cenário com aquela mulher. O principal cenário, né, que vem demonstrando ali, o objetivo não era tanto acusar a mulher, mas era pegar alguma coisa para atingir a Jesus naquele momento, né? Aquela pobre mulher, cercada por aquelas pessoas, ela ia ter, né, aqueles justiceiros, ela ia ter que pagar, né, pelo que ela fez, um ato que ela fez, mas ela era parte de um jogo de sujeira daquele tempo, de políticas desonestas, né? E ela era um pedacinho que eles iriam usar para atingir a Jesus. Desejado de todas as nações, a irmã White vem falando que esses pretensos guardas da justiça haviam eles próprios induzido a vítima ao pecado, a fim de prepararem uma armadilha para Jesus. Então, eles induziram aquela mulher a pecar, a ser uma adúltera, para que eles pudessem atingir a Jesus. Porque eles queriam ver o que Jesus ia falar no momento que eles falassem: olha, tá vendo? Ela é pecadora. O que a gente vai falar? Moisés mandou a gente tacar pedra numa mulher dessa. E aí? Então eles induziram, olha como era a maldade das pessoas, induzirem uma outra pessoa a pecar, para que eles pudessem ver o que Jesus ia fazer. É algo muito sujo, né? Algo muito sujo que eles faziam. E aparentemente, eles eram pessoas de respeito, né? Essas pessoas que estavam lá. Aparentemente, você olhava e eles cumpriam as leis dos homens, né? Eles cumpriam as leis de Deus. Então você olhava e falava: nossa, são pessoas corretas, né? Mas mesmo eles, com essas aparências tão grandes, eles tinham pecados escondidos, muitos pecados escondidos, na verdade. E os pecados deles foram desmascarados, né? Depois de um tempo. Então, eles queriam colocar Cristo numa situação achando que ele ia ficar sem saída. Então, independente da resposta de Jesus, eles iriam achar um motivo. Se Jesus falasse: não tem problema, tá tudo certo, né? Ela não fez nada. Eles falaram: nossa, mas como assim? Então, você está desonrando, né, o que a lei de Moisés vem falando para a gente, que tem que apedrejar. Como assim não tem problema? Agora, se Jesus falasse: não, tem que castigar mesmo, eles iriam falar: não, mas só nós podemos fazer isso, como romanos. Somente nós temos esse poder. Então, independente do que Jesus fosse falar, eles iriam achar uma maneira para acusar, né? O espírito de profecia vem falando mais uma vez: lançaram mão dessa oportunidade para garantir-lhe a condenação, julgando que, fosse qual fosse a decisão que ele desse, haviam de achar ocasião de acusá-lo. Se absolvesse a mulher, seria acusado de desprezar a lei de Moisés. A mulher seria acusada disso. Declarasse-a indigna de morte,
digna de morte e seria denunciada aos romanos como assumindo a autoridade que só a eles pertencia. Então Jesus, como eu disse, seria denunciado de todas as maneiras. Eles só queriam atingir Jesus. Então a mulher foi algo que eles usaram para chegar a Cristo. E muitas vezes esse filme passa na nossa cabeça porque acontece dentro do nosso círculo, né? Dentro da nossa igreja, nós temos o costume de ver isso, nós queremos massacrar alguém. Quantas vezes a gente já não viu, nossa, eu vou falar que fulano fez tal coisa, só para ver o que o pastor vai falar. O que será que o pastor vai falar sobre aquilo? Será que ele vai falar que é errado? Então, às vezes, o motivo nem é a pessoa, mas a gente quer ver o que o líder vai ter, qual é a posição que ele vai ter em determinados casos, né? E o silêncio de Jesus foi algo que espantou, né? Jesus continuou lá escrevendo, né? E eles foram insistindo e foram perguntando, né? E Jesus escreveram. E ele ainda falou, quem de vocês não tem pecado? Aí pegou, né? Pegou no calo de cada um. Ele não falou, não tem problema, não vai acontecer nada, ou vai, ela tem que morrer. Não, ele fez uma simples pergunta. Quem aí não tem pecado? Quem tiver, nunca pecou? Taquem a pedra, né? E aí eu acho que eles começaram a raciocinar ali um pouquinho no que eles haviam feito, né? Porque nós temos o costume, às vezes, de olhar para tal pessoa e falar, nossa, olha o que ela fez. Só que muitas vezes a gente faz coisas iguais, né? Muitas vezes iguais. Ou, aparentemente, eu faço, às vezes, uma coisa escondida que ninguém vê. Muitas pessoas, nós temos pecados diferentes. Às vezes o meu pecado é um pecado escondido, não é um pecado público que as pessoas veem. São coisas que eu penso, são coisas que eu faço na minha casa. Mas a outra pessoa fez algo público. Nossa, olha o que ela está fazendo. E julgo, né? E vou falando, e vou criticando aquela outra pessoa. Esse negócio de criticar, né? Julgar a outra pessoa... É algo natural, né, dos seres humanos. Nós temos a tendência a fazer isso a todo momento. E toda pessoa que tem um pecado, uma hora ele vai demonstrar, uma hora ele vai mostrar, aquilo vai aparecer de alguma maneira, né? Essa máscara, em algum momento, vai cair. É muito legal aquele filme A Última Batalha, né? Que no final vem aquele moço, né? Que ele morreu. E ele vem perguntando para o anjo, nossa, eu não fui para o céu. E ele olha e fala, nossa, fulano foi? Como assim fulano foi para o céu? Nossa, e o ancião da minha igreja, ele não foi, ele ficou aqui. E o anjo fala para ele tinha pecados escondidos. Então, uma hora vai aparecer. Às vezes não vai aparecer agora, mas quando nós formos para o céu, tudo isso será revelado, né? E naquele momento que Jesus falou que quem não tivesse pecado, atacasse a pedra, a máscara de alguns começaram a cair para eles, né? E eles falaram, nossa, o que a gente vai fazer, né? E dos mais velhos para os mais novos, né? A Bíblia foi falando, cada um foi ali percebendo e foram saindo e foram caminhando, porque eles sabiam que não poderiam fazer nada. Então Jesus levanta a cabeça dele, né? E fala, e aí, mulher, onde estão? Onde estão essas pessoas que estão te condenando, né? Cadê essas pessoas? E ela bem esperançosa, né? Com os olhos cheios de lágrimas, eu acho que ela devia estar desesperada. Ela fala, não, Senhor, não tem ninguém. Eles foram embora. Não tem ninguém para me julgar. E Jesus falou, então, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, naquele momento, eu acho que foi um momento de alegria, né? A irmã White vem falando que ela se jogou aos pés, né, do Salvador e ela chorava. E naquele momento ela começou uma nova vida ao lado dele. Que ela confessou os seus pecados. Que ela falou, Senhor, no seu coração, eu quero ter uma vida de paz, uma vida de pureza e uma vida devotada a Ti. Fala que a vida dela, depois disso, foi uma vida de entrega totalmente a Deus. A vida dela era viver em prol de Deus, né? Fazer as coisas para Deus, devotada ao serviço de Deus pelo resto da vida, a irmã White fala. Imagina que momento bonito, né? Ela ali desesperada, prestes a ser apedrejada, e a vida dela muda em minutos, né? Em alguns minutos a vida dela muda, porque tinha um Jesus, um Deus
que perdoou tudo aquilo que ela havia feito e tocou no coração dela. Então, a partir disso, a gente tem algumas lições, né? O que essa pecadora, ela poderia trazer algumas lições para a gente. A primeira lição que vem destacando, né? Que os acusadores, eles passaram a ser condenados. Então, aquelas pessoas que chegaram acusando, porque aquela mulher fez isso e aquilo, depois do que Jesus falou, ele virou o jogo, né? O jogo virou. Eles foram os condenados ali. Então, como a gente chega, né? A partir do momento que a gente chega para falar de alguém, a gente tem que ver que tudo reflete, né, em nós. Tudo pode ser refletido em nós. E toda denúncia que eles fizeram, para eles, acabaram sendo mais prejudiciais ainda. Porque aquela mulher, ela foi perdoada, mas eles saíram de lá sem ao menos pedir perdão para Jesus, né? Então, a irmã White fala que ela teve uma mudança na vida dela. E ela saiu de condenada para perdoada. E eles, de acusadores, saíram condenados e sem o perdão de Deus naquele momento. Então, é algo bem pesado, né? Eles saíram ali para condenar alguém. A pessoa que eles estavam condenando teve uma vida totalmente mudada ali por Jesus, e eles continuaram com aquela vida desprezível. Ela fala com essas palavras, que eles eram pessoas desprezíveis. Eu acho que pessoas desprezíveis, nossa, aquela pessoa desprezível, é algo ruim de você ouvir, né? Como aquela pessoa não é digna de estar perto de ninguém, é desprezível. E ela fala exatamente com essas palavras, que aquelas pessoas eram desprezíveis, porque elas fingiam ter uma vida que elas não tinham e ainda julgavam outras pessoas que pecavam, sendo que elas também pecavam. A outra lição é que Jesus, ele não condenou aquela pecadora, mas ele a amou. Ele falou, não, eu não te condeno. Se ninguém te condenou, eu não vou te condenar. Eu amo, eu vou te amar, né? Foram 2 destinos dela. Os destinos dela mudaram na presença do Senhor. Ela chegou de uma maneira e saiu de outra. E nessa lição, a gente pode pensar em relação a nós, né? Será que nós estamos realmente amando as pessoas como Jesus amou? Porque Jesus amava aquela mulher. Ele não amava a prática que ela tinha. Aquela prática que ela tinha era abominável aos olhos de Deus. Mas será que nós amamos também a mulher? Porque a irmã White vem falando que aqueles homens, o problema não era o pecado, a mulher. Eles odiavam a mulher, mas eles amavam aquele pecado. Essa era a grande questão. Tem uma grande diferença entre nós não gostarmos daquele pecado e não gostarmos daquela pessoa, do que ela fez. Sábado passado, eu ouvi de uma pessoa que eu gosto muito, ela falou assim que tem muita diferença entre a gente comentar, né? Olha, fulano fez tal coisa, que triste, né? E sofrendo junto com a pessoa, e a gente comentar, falar, nossa, tá vendo o que aquela pessoa fez? Bem feito mesmo, fica fazendo isso, fica fazendo aquilo, olha que pecado tão grande. Então existe uma grande diferença. Essas pessoas que falam, nossa, olha o que ela fez, ela não ama aquela pessoa. Para ela é indiferente. O objetivo dela é condenar aquela pessoa. Agora a outra pessoa que sofre, fala, nossa, que pena que aconteceu aquilo, ela odeia o pecado, mas ela vai estar ao lado da pessoa, independente da situação, independente do que ela fez. Eu tive uma oportunidade de ver, né, pessoas que, por pecados de alguns, né, eles se afastaram. Eles falaram, não, eu não vou mais conversar. Deixaram de conversar, deixaram de conviver, porque uma pessoa teve um determinado pecado. Como se aquela outra pessoa nunca tivesse pecado. Então tem uma grande diferença entre nós amarmos o pecado, né, e nós amarmos a pessoa. Nós temos que amar a pessoa, mas não o pecado, né? Tem um verso lá em 1 João 4:20. Eu queria que vocês abrissem um pouquinho.
E lá fala que se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, como aquela pessoa que despreza o seu irmão porque pecou, vai conseguir amar a Deus? Então, é nesse momento que nós conseguimos ver quem realmente está tão próximo a Deus, né, que realmente ama a Deus, porque ele consegue amar o seu irmão mesmo ele sendo pecador. Se ele fala, não, eu não vou amar, sendo que está ali ao meu lado, como eu vou amar a Deus, né? A Bíblia é bem clara. Como eu vou amar a Deus que eu nunca vi, se eu não amo a pessoa que está ali ao meu lado, que eu estou convivendo? Então, é nesse momento que nós podemos ver quem realmente está tão próximo de Deus, que independente do pecado de qualquer pessoa estará ao lado dela, né? Estará triste pelo pecado, mas não terá aquele senso de justiça. Nossa, eu vou detonar aquela pessoa porque ela fez determinada coisa, né? Aquela mulher, ela teve uma segunda chance. Muitas vezes nós temos a segunda chance de pedir perdão a Deus, né? E ela teve uma segunda chance que foi concedida a ela, né? E Deus dá o livre-arbítrio para nós escolhermos. Ele mostra, olha, todos os dias, sempre o Espírito Santo está trabalhando. Olha, tal coisa não é certa. Olha, você fez isso, porque você não vai pedir perdão, né? Essa coisa ali, e fica ali aquilo na sua cabeça, martelando, olha, tal coisa não é certa, tal coisa não é certa. Mas nós temos o livre-arbítrio de escolher, não, realmente, eu vou pedir perdão a Deus e quero ter uma nova vida como essa mulher teve, né? Ali ela decidiu, não, eu quero mudar a minha vida, eu quero ter uma vida diferente. Ou continuar como aqueles homens que condenaram e foram embora sem ter o perdão de Deus, né? Então nós temos essas duas escolhas. E nós temos a oportunidade, né, de ter com Jesus muitas experiências a partir disso. Quando nós vamos orar, né, a gente tem que ter a consciência que nosso culto não seja um culto egocêntrico. Então, a irmã White veio falando que muitas vezes nós somos bem egocêntricos nas nossas orações. Jesus me ajuda a fazer isso, porque eu quero aquilo, porque eu preciso disso, mas em nenhum momento nós tiramos para orar por aquela outra pessoa. Nós não oramos, muitas vezes nós oramos por quem nós gostamos, né? Nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nossa avó que mora ali com a gente, que está ao nosso redor. Mas às vezes nós não oramos por um irmão da igreja, talvez não conviva com a gente, mas é nosso irmão em Cristo. Fala, Senhor, eu acho que ele está com tal dificuldade, né? Me ajude a saber como falar com aquela pessoa. Toque no coração daquela pessoa para que ele possa se arrepender daquilo. Então, o nosso culto tem que parar de ser um culto egocêntrico e pensar somente em nós. Nós temos que orar por nós, mas o essencial também é nós orarmos pelas outras pessoas que estão ao nosso lado, né? Nós temos que ir aprender com o mestre como é conviver com as outras pessoas. Nós estamos estudando sobre a unidade, né, na escola sabatina. E eu acho que é algo... O Gema ainda falou que é algo que vem toda semana meio que repetindo, né? Acaba ficando meio maçante repetir várias coisas, mas é algo que nós esquecemos muito facilmente. Nossa, nessa semana eu vi isso, nossa, eu vou fazer isso. Dá 3 semanas, tudo retorna novamente. Porque conviver com outras pessoas é difícil. Nós sabermos nos colocar no lugar das outras pessoas é mais difícil ainda. Então, essa questão da unidade é algo muito importante, né? Para nós sabermos viver aqui na Terra um com os outros. Vem falando do perdão, uma das lições essenciais, né, dessa história é o perdão. Nós sabemos que nós temos que pedir perdão. A vida dela mudou porque ela somente pediu perdão a Deus. E daqueles homens não. Muitas vezes nós ficamos com o coração, né, endurecido. Eu não vou pedir perdão porque eu quero fazer isso de novo. Eu já pensei muitas vezes, eu não vou pedir perdão agora porque eu sei que eu estou com vontade de fazer isso de novo. Aí eu vou ter que pedir perdão de novo. Muito feio, né? Pelo menos eu peço perdão de uma vez só. Eu sou sincera, já aconteceu isso comigo. E eu fico, não, depois eu peço de uma vez só. Eu fico, mas e se eu morro dormindo? E aí?
E o que aconteceu? Eu não pedi perdão por aquilo, então nós devemos pedir perdão constantemente, porque nós erramos a cada minuto. Então, o perdão é uma dádiva muito grande. Aqueles homens não pediram perdão a Deus e eles foram embora sendo condenados, né? Sendo pessoas desprezíveis. E nós devemos ter um amor, né, pelo nosso Salvador. Nós devemos querer estar cada dia mais perto dele e levar as pessoas para perto dele. Querer que nossos amigos, os nossos irmãos de igreja, as nossas famílias estejam perto de Jesus também, né? Aqueles homens, eles não queriam isso, que aquela mulher se arrependesse e fosse estar com Jesus. Não, o objetivo deles era condenar aquela mulher para atingir também a Jesus, como nós vimos. Né? Eram os objetivos daqueles homens, condenar a mulher para atingir a Jesus. E muitas vezes nós temos essa mania também, eu vou condenar tal pessoa, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, e não sei o quê. Muitas coisas do que nós fazemos, claro que nós iremos ter consequências. Então, se nós acabamos quebrando alguma doutrina da igreja, nós sofreremos as nossas consequências a partir disso, né? As consequências que tem por nós fazermos determinadas coisas, mas e o amor das outras pessoas é o primordial, né? Nós queremos que aquela pessoa, o importante não é aquela pessoa tem que conhecer a Jesus. Ela pecou, mas eu vou estar ao lado dela, mostrar o quão Jesus ama ela, o quanto Jesus está se importando com a salvação dela, independente do que ela fez. Independente do que ela fez, Jesus está ao lado dela e nós temos a certeza que Jesus dará mais uma chance, né, para que ela possa começar a vida novamente, para que nós possamos começar a nossa vida novamente. Então, o mais importante que nós temos ter é o amor, né, pelas outras pessoas. Odiar as atitudes, né, odiar o pecado, mas amar aquela pessoa acima de tudo. Então, que nós possamos perdoar, né? Essa pequena reflexão, que nós possamos lembrar de perdoar as outras pessoas pelo que elas fazem, porque nós não temos a capacidade de julgar nem condenar ninguém. Se Jesus não condenou aquela mulher, quem somos nós para condenar, né? E que nós possamos amar e pedir perdão para Deus a cada instante da nossa vida. Eu queria, para terminar, que nós cantemos o hino Infinita Graça, 192 do nosso cenário. Concede a
Querido Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para pedir a infinita graça que nós sabemos que o Senhor tem por nós. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelas falhas que nós cometemos a cada momento, perdão porque muitas vezes nós agimos como aqueles homens e nós queremos julgar, condenar as pessoas porque muitas vezes elas têm pecados diferentes dos nossos. Queremos pedir a Tua misericórdia a cada instante na nossa vida. Queremos pedir amor acima de tudo, para que nós possamos amar a todos que estão ao nosso redor e possamos ajudá-los a estar mais perto de Ti, do nosso Salvador, quando eles caírem. Porque sabemos que quando nós cairmos, eles estarão também ao nosso lado para nos orientar a estar mais perto de Ti. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Pedimos uma bênção especial nessa semana que está começando. Que o Senhor nos dirija, que o Senhor possa estar ao nosso lado. E no doce nome do Senhor Jesus. Amém.